Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que tem sido muito discutido no agronegócio, a agricultura de precisão. Com tanta inovação chegando por aí, quem não se reinventar vai acabar ficando para trás. E para nos ajudar a discutir sobre esse tema e também contar as novidades que vêm em tecnologia da Syngenta Digital, nós estamos aqui com Giovanni Piva, gerente de produto, e Leonardo Viana, analista de novos negócios. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Olá, Luísa. O prazer é todo meu de estar aqui falando com vocês com uma pauta tão discutida no agronegócio. Olá, Lu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Espero que a gente possa agregar para todo mundo que está assistindo a gente. Com certeza. E eu queria começar esse papo hoje falando um pouquinho do conceito, né, da agricultura de precisão, né? O que de fato é essa agricultura e como é que ela se diferencia do método tradicional? Lu, eu gosto de explicar esse conceito com uma analogia que eu acho que todo mundo consegue entender, né? Eu já usei várias vezes e sempre deu certo. Que é o quê? Imagina um chefe de cozinha, né? Que ele está preparando ali entrada, prato principal, sobremesa. Se ele colocar a mesma quantidade de sal, de tempero em todos os pratos, isso naturalmente não vai funcionar, né? Vai ser um desastre, porque cada prato tem ingrediente diferente, tem um objetivo diferente, uma função diferente, e tu tem que olhar eles com o propósito deles naquele momento, né? Quando a gente traz para a agricultura, se a gente olhar a agricultura tradicional, como é feita até hoje, né, e a gente está trabalhando para mudar já há algum tempo, é de uma forma similar. É o agricultor olhando o talhão dele de uma forma igual, colocando a mesma quantidade de tempero em todo ele. Quando, na verdade, o talhão ele não necessariamente é igual, ele tem uma variabilidade envolvida. Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, é o quê? A gente começar a olhar o talhão de uma forma que ele tem sub-áreas, que ele tem diferenças dentro da sua extensão. Necessidades diferentes, né? Isso mesmo. E aí vai puxando... Você tem a oportunidade, né, nesse sentido, de entender essas diferenças e de buscar ser mais eficiente. Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, é parar de olhar todo o talhão de forma igual e começar a olhar para esses diferentes pontos, diferentes sub-áreas que ele tem para tratar de uma forma diferente. Achei super legal essa analogia que você trouxe pra gente, né? E de fato, esse é o grande desafio mesmo, né, do agricultor. A gente tá aí com o desafio de se produzir mais, né, cada vez mais, mas num mesmo espaço de terra. Então, a tecnologia, ela vem aí para impulsionar e fazer com que isso se torne possível, né? Então, olhar né, fazer esse manejo por metro quadrado se torna necessário. Eu vejo isso, então, como um dos benefícios, né, da agricultura de precisão, mas eles vão além, né, Léo? Exatamente, Luísa. Quando a gente trabalha com agricultura de precisão, um dos principais benefícios que a gente pode encontrar é a otimização dos insumos, né? E, consequentemente, isso faz com que haja menos desperdício. E, no final das contas, o produtor tem uma maior rentabilidade, ou seja, ele gasta menos para produzir o mesmo tanto ou até mesmo mais, né, em algumas situações. E tem um dado muito interessante que a Embrapa nos mostra, a Asbrap também, que 45% dos produtores do Brasil já adotam algum tipo de agricultura de precisão. Ou seja, é uma transformação que vem acontecendo aos poucos, né? E aí, por isso eu falo, né? Quem não se reinventar acaba ficando para trás mesmo, né? Torna-se muito necessário isso. E para um produtor que está começando, então, né? Ou que está considerando implementar essa agricultura de precisão, qual que é a sugestão de vocês? Qual que é a dica, né? Por onde começar? Certo. Acho que o primeiro passo, Lu, é querer. Querer ser mais eficiente, que nem o Léo comentou, querer buscar mais rentabilidade, querer buscar mais produtividade nesse sentido e começar pequeno. Então, independente do tamanho do agricultor, se você nunca fez e você vai começar algo, começa pequeno. Teste, né? Isso, vamos ganhar confiança primeiro. Então, nessa trajetória, a gente pode estar olhando, a gente pode olhar que a gente tem várias possibilidades de trabalhar com agricultura de precisão. Então, tu tem o trabalho com corretivos, com fertilizante, com semente, mais para frente com aplicações. A sugestão é começar com o corretivo, que é o mais simples, é o mais básico, talvez, nesse processo. E como que você começa? Primeiro você tem que entender como que está o teu talhão. Então fazer uma análise de solo para entender como que está o nível de pH, de acidez, como que está o nível de concentração dos nutrientes que você tem ali, macro e micronutrientes. Entendeu essas concentrações? Você começa a agrupar o seu talhão no que a gente chama de zonas de manejo, nessas sub-áreas que eu comentei antes. Então, quais são as áreas que têm características similares, quais que não têm? Porque o talhão ele varia. Tu vai ter áreas que vão ser mais produtivas, menos produtivas. Tu vai ter áreas que vão reter mais água, vão reter menos e assim por diante. Então, entendeu como que está esse teu talhão, como que tá essas diferenças dentro dele, com essas zonas de manejo, aí na sequência você começa a definir a quantidade de insumo que você vai aplicar. Então, quanto de calcário, quanto de gesso, depois você pode avançar para fertilização, né, trabalhar um NPK, por exemplo, e mais para frente trabalhar com sementes. Uma coisa que é
que a gente considera também que é importante nesse processo, né? Começar, tá, mas como que você vai saber se deu certo ou não, né? Então, trabalhar com testemunhas nesse processo também, para você poder comparar. Se você nunca fez, está começando pequeno, como que você vai ganhar essa confiança para aumentar depois essa escala, né? Porque é um caminho sem volta. Você vendo o resultado, você vai avançar. Mas esse resultado tu tem que comparar naquela safra, naquele momento. Porque cada safra é uma safra, cada safra tu tem clima diferente, tu tem qualidade de produto diferente. Desafios diferentes. Isso mesmo. Então tu tem que desenhar esse início bem feito, bem projetado, para não desistir já de cara. Para não, no primeiro teste, poxa, não deu certo, não é para mim. Porque tem muito, dá certo, mas tu tem que ir sabendo fazer os passos, até ganhar confiança. Eu gosto muito do que você trouxe e eu acho que vai muito de encontro ao posicionamento mesmo da Syngenta Digital, né? Que é a tecnologia é realmente uma transformação digital e passos precisam ser dados, né? Não dá para começar grande ou querer grande demais. Vamos aos poucos, vamos testando, vamos implementando, incorporando novas tecnologias, porque eu acho que aí sim o produtor consegue alavancar e fazer realmente acontecer essa transformação, né? Isso mesmo. Você falou um pouquinho sobre zonas de manejo, Piva, e eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre elas, né? Como é que elas funcionam? Por que elas são tão importantes mesmo? Certo. Quando a gente olha o talhão, né? Vamos pegar a unidade do talhão dentro da fazenda. A fazenda tem vários talhões. Tu pega talhão por talhão, a gente parte do princípio de que ele não é igual na sua extensão, né? Principalmente no Brasil, tu tem muita variação de solo, tu tem a própria questão de clima, de regionalidade, tem muita diferença. Então, quando a gente vai trabalhar com agricultura de precisão, a gente precisa entender como que esse meu talhão está organizado. A zona de manejo é através do uso de dados que você tem histórico, análise de solo que a gente comentou, né, no início, mapas de colheita, imagens de satélite também funcionam, é você tentar entender, começar a entender, buscar entender essas diferenças e agrupar essas diferenças dentro do teu talhão. Então você não vai trabalhar necessariamente ali metro quadrado por metro quadrado, que personalmente pode se tornar bem complexo, né? Mas quais que são as áreas que fazem sentido eu agrupar e tratar de uma forma igual, para eu aplicar uma quantidade de insumo ali que vai ser suficiente para suprir e que eu ainda vou estar sendo eficiente, não vou estar desperdiçando, né? Não vou estar colocando mais produto onde não precisa e deixando de colocar produto onde precisa, que acaba sendo a prática tradicional, né? Colocar a mesma quantidade em tudo. Sim. Então, a zona de manejo ela vem com esse objetivo de você usar a informação. E aí você tem que buscar tecnologias que te suportem nesse sentido, porque você não vai entender ela só olhando, né? Vamos dizer assim. Você precisa buscar uma tecnologia para análise de solo, ter um maquinário que permita você aplicar depois esse insumo em quantidade diferente, mas ela tem esse objetivo de te dar visualmente e te permitir trabalhar com as diferentes quantidades de insumo dentro da extensão do talhão. E aí, o que você está falando aí é que a gente abre essa oportunidade de uma operação ainda mais otimizada e também sustentável, né? Não só da operação, mas do negócio. Sim, né? Sim, isso mesmo. Busca rentabilidade e produtividade, né? É o objetivo. Muito legal. E na opinião de vocês, quais são as principais barreiras aí que alguns produtores enfrentam ao adotar essas tecnologias? Luísa, tem um que a gente tem encontrado muito, é a compatibilidade de arquivos, que é principalmente no plantio em taxa variada, que é o produtor fez o trabalho de processar os seus dados, ele chegou na hora do plantio, ele está com o arquivo, só que não lê, o monitor trava ou o arquivo é incompatível, e daí naquela correria de choveu, preciso plantar e solta o plantio, ele acaba plantando em taxa fixa, né? Por causa dessa incompatibilidade que acontece entre os sistemas e o monitor, né? Tem outro ponto muito interessante também que a gente tem encontrado, que conecta a falta de mão de obra especializada, ou a mão de obra em si para operar algumas situações, com também a dependência de terceiros. O que é isso? Tem produtor, ele tem o conhecimento, ele quer expor esse conhecimento dele e realizar a prática de agricultura de precisão, né, Piva? Só que ele não tem a mão de obra, às vezes, para coletar dado, para operar, envolve um grande grupo de pessoas para poder processar isso, né? E hoje a mão de obra é um fator determinante na agricultura. Então, isso faz com que ele dependa de terceiros, o que não é ruim. Só que para alguns produtores, né, eles querem ter essa autonomia, eles querem se posicionar e decidirem por si só. Fazer do jeito deles. Exatamente. Também, né? Mas, algumas vezes acaba se dependendo dos terceiros, né? E tem alguns casos também que muitos produtores acreditam que a agricultura de precisão ela é complexa, distante, ela é né? difícil, né? Mas teve um caso que no Mais Agro aconteceu faz pouco tempo, que foi um comparativo. A transição que a gente teve do celular comum para o celular de rolar a tela, né? Os pais falam muito sobre isso.
era um cenário complexo, tipo, era um cenário incerto, né? A agricultura de precisão é o mesmo caminho. Você tem a percepção de que é complexo, mas depois que você dá o primeiro passo com o suporte necessário, você começa a navegar com certa fluidez, né? E é para isso que está nascendo hoje a nova tecnologia da Syngenta, que a gente quer trazer essa facilidade, desmistificar essa complexidade que existe na agricultura de precisão. Que é o CropWise Planting, né? Conta pra gente dessa nova novidade, é uma tecnologia que entra aí, né? Ela é incorporada à plataforma CropWise. Exatamente, Luísa. O CropWise Planting ele já nasce integrado às outras soluções digitais, de forma com que um produtor consiga incrementar mais um pedaço ali dentro da sua jornada, principalmente a parte de agricultura de precisão, né, Piva? Isso. E a gente pode colocar, né, colocar o Planting nesse sentido como sendo a solução que está vindo para a gente fazer correção de solo, nutrição e plantio de forma com precisão, né? Então é uma tecnologia que faz parte da família CropWise, junto com as outras soluções que a gente já tem. É uma solução que nós temos ela já em outros países, Argentina, Europa, rodando já algumas safras, e a gente está trazendo para o Brasil agora. Qual que é o grande diferencial dela? O Léo comentou antes sobre a questão de complexidade. Um dos diferenciais que a gente enxerga nela, e que a gente já recebeu de feedback também, então vai além da nossa percepção, né? É a simplicidade. Então é um ponto de entrada para quem hoje não está fazendo, que nem a gente comentou, correção, fertilização, semeadura em taxa variável, começar a adotar essas práticas. Uma jornada bem simples, entendendo a variabilidade do talhão, que a gente falou bastante aqui já, desenhando a sua prescrição, a sua receita, qual que é a quantidade de produto que tu vai aplicar em cada zona de manejo, que a gente comentou, podendo acrescentar as testemunhas para ter mais confiança que o processo pode dar certo, pode não dar, né? A gente nunca tem como garantir nada no agro 100%, né? Todo agrônomo sempre fala, depende. Eu não sou agrônomo, mas também falo, depende. Mas é a solução que vem para trazer simplicidade nessa adoção de agricultura de precisão. Não é restrito a isso, não é o único produto dentro da nossa jornada de agricultura de precisão CropWise que faz esse processo, mas ele vem com esse posicionamento bem forte. Simplicidade, e acho que o principal dele é fazer parte de um conjunto de soluções que já são fortes, que é a plataforma CropWise. Então é integrar na jornada, quem já trabalha com CropWise vai trabalhando com monitoramento com outras etapas, a gente está vindo agora forte nesse momento, com essa solução, nessa etapa de plantio, de fertilização, de planejamento, para seguir apoiando os produtores, né, a adotar mais tecnologia, mais inovação e ser mais eficiente no campo. E você reforçou que um dos diferenciais, obviamente, é que ela é incorporada aí à plataforma e integrada aí a essa jornada digital, né? Como é que ela se integra, então? Como é que essas soluções se complementam aí com a chegada do CropWise Planting? Então, Luísa, eu gosto de fazer uma analogia... Vocês estão cheios de analogias hoje aqui. Para ficar mais fácil, né? Cada e é verdade, porque a tecnologia ela não precisa ser complexa, né? Exatamente, esse é o intuito. Então, o produtor ele tem muito claro na cabeça dele qual que é o ciclo produtivo dele, né? Aonde ele começa a safra e quando ele termina. Ele tem na mente, ou às vezes num quadro branco, o que ele vai fazer em cada uma das operações ao decorrer da sua safra. Então, imagina o CropWise exatamente nessa linha. O Planting, ele chega para incrementar o início da jornada, que é toda a preparação para o pré-plantio e a execução do plantio. Então o produtor prepara o seu solo, ele faz uma adubação, ele faz uma recomendação de plantio em taxa variada e ele finaliza, ele entrega essa parte do planejamento. E aí, sequencialmente, vêm as outras tecnologias CropWise empilhando valor, né? Empilhando a experiência para o produtor. Por exemplo, o CropWise Imagery, a gente consegue incrementar a jornada do planting fazendo o quê? Uma avaliação de uniformidade de plantas, acompanhar o desenvolvimento da lavoura, né, através do nosso índice de vegetação, índice de NDVI. E no final, pensando no CropWise Imagery, a gente tem uma avaliação da colheita. Você pega o mapa de colheita da sua plantadeira, insere no CropWise Imagery e a gente vai fazer um comparativo do que foi definido para o plantio em taxa variada, validando os resultados, se foi ou não efetivo, se é aquela testemunha que o Piva comentou mais cedo, né? Aquele teste que você fez, se ele foi de fato eficiente ou não. E para o produtor que ele quer ainda mais longe, que ele quer subir um degrauzinho a mais na tecnologia, o que também não é complexo, a gente tem o CropWise Protector. Ele permite o produtor fazer, por exemplo, monitoramento em zonas de manejo, ele permite o produtor definir zonas de manejo para fazer coletas já referenciadas, por exemplo, né? Avaliação de plantabilidade, enfim, tudo que é manejo localizado no pós-plantio, o CropWise Protector entrega isso para o nosso cliente, não é não, Piva? Sim, acho que de uma forma
resumido, se a gente for tirar todos os nomezinhos, talvez seja complexo, né? Para quem nunca ouviu do CropWise. Complementaridade. Isso, complementaridade. E na jornada vai, né, refraseando o que o Léo comentou aqui, vai desde o entendimento do talhão, variabilidade do talhão, como que eu vou trabalhar com os meus insumos nesses talhões. Fui lá, executei a operação, né? Apliquei insumo, apliquei a semente em taxa variável, fiz o que eu tinha planejado. Como que eu monitoro isso? Tem ponto de atenção, tem anomalia. Como que eu me antecipo a isso? Como que eu tento, talvez não se antecipar, mas perceber o que está acontecendo para agir de forma mais rápida? Como que eu monitoro isso no maior detalhe possível para tomar as ações, né, evitar percas? E no final, como que eu analiso o meu resultado? Então, pego o meu mapa de colheita, por exemplo, e começo a comparar com a prescrição que eu gerei lá no início e entender, deu certo, não deu certo, foi eficiente, não foi, acertei nas quantidades que eu queria aplicar ou não, porque é tudo, que nem eu comentei antes, né? Cada safra é uma safra, né? Então não necessariamente que às vezes deu muito certo numa, vai dar na outra. Sim. Clima, enfim, tem coisas que a gente não controla, né? É uma indústria a céu aberto. Então a CropWise vem, quando a gente fala de interoperabilidade aqui, de como que as plataformas se complementam, é toda essa jornada dentro de CropWise. E aí, dependendo o estágio que o agricultor tal, que ele quer alcançar na jornada de precisão, a gente vai encaixando essas soluções. Igual tu não precisa, né, como a gente falou antes, não precisa começar na agricultura de precisão com tudo ao mesmo tempo, você não precisa começar adotando tecnologia, querendo resolver todos os problemas que você tem ao mesmo tempo. Então começa de um por um, depois vai se integrando e você tem no mesmo lugar tudo que precisa. Perfeito. Vocês comentaram comigo que o CropWise Planting ele já roda muito bem, né? Países da Europa, tá rodando super bem na Argentina. E isso também é o que a gente faz, né? Antes de trazer as tecnologias para o Brasil, a gente precisa de uma fase de adaptação ali, de reformulação, porque a realidade do produtor brasileiro é diferente, a forma do manejo, o tamanho da área, clima, enfim. É necessário isso, né? Como é que foi, então, esse processo assim, de trazer a tecnologia para cá? E como é que foram os testes, né? Com os produtores brasileiros. Exatamente, Luísa. Quando a gente veio pro Brasil, né, o Piva pode comentar depois um pouco dos casos da Argentina, a gente acredita muito no produtor, que ele, principalmente os primeiros clientes nossos, que eles são as pessoas que vão nos ajudar a ir mais longe, a desenvolver a tecnologia mais, a cada vez melhorando para a realidade aqui do Brasil. Então a gente definiu testes no Brasil, né, a nível Brasil mesmo, todos os estados. E a gente tem muitos casos de depoimentos de produtores, como por exemplo, de ver uniformidade ou de ver germinação de plantas aonde ele não conseguia enxergar. Ou seja, é um manejo que ele fez, ele tratou e hoje em dia ele consegue obter um stand maior de plantas. Tem produtores atingindo recorde de produtividade, até 6 sacas a mais, né? Ou seja, exatamente, 6 sacas a mais por hectare na soja, né? E tem um produtor que, esse é legal de comentar, que ele não obteve uma produtividade maior. Ele produziu o mesmo tanto. Mas o que acontece? Ele investiu menos. Ele gastou menos insumos. Ou seja, é alguma coisa muito impactante, exatamente, né? É o que a gente fala de rentabilidade, né? Então, nem sempre a agricultura de precisão vai te entregar mais produtividade. Muitas vezes ela vai te entregar rentabilidade. Ela vai te ajudar a explorar mais o seu potencial produtivo de cada uma das suas áreas. Vai ser mais eficiente, né, gente? Exatamente. Isso. Mas os casos da Argentina são legais também, né, Piva? Sim. E antes de falar da Argentina, né, o que a gente comentou antes aqui, de você, a questão da rentabilidade, é você colocar produto onde precisa, o esforço e menos onde não precisa, né? Então é ser mais eficiente. É realocar aí, né, o investimento. Isso é importante também. Isso mesmo. E é importante a gente frisar sempre esse ponto, porque às vezes o pessoal olha a agricultura de precisão sempre esperando mais produtividade, né? Mas não é o único resultado que você pode alcançar. E naturalmente chega um momento que você tem um limite, né? Sim. Do que você vai aumentar de produtividade. Na Argentina, a gente está há mais tempo rodando, como a gente comentou antes, né? A gente já está lá há 3 ou 4 safras rodando. E a gente teve resultados que vão mais ou menos nessa linha, com o milho. A gente teve com clientes rodando um aumento médio de produtividade na faixa de 3% na cultura do milho e economia na aplicação principalmente de nitrogênio de até 25% na média também com esses agricultores. Então é resultado que vem direto no bolso do agricultor, né? Produzir mais, vou faturar mais, economizei a aplicação de insumo, nesse caso o nitrogênio, né? Que era o nosso foco lá de validação. É a economia que você está tendo sem perder produtividade, né? Na mesma linha. Tudo que o produtor quer, né, gente? E quais são as culturas atendidas pelo CropWise Planting? Ô Lu, hoje o CropWise Planting ele não tem uma limitação por cultura. É mais comum, principalmente em plantio em taxa variada, a gente trabalhar com soja, milho e algodão também tem alguns casos, né? Isso é o que a gente vê de mais comum, mas se o produtor chega, por exemplo, você tá amendoim,
Mas chega querendo fazer um plantio em Tachivará de amendoim, é possível, desde que todo o embasamento agronômico esteja preparado, né, para poder construir, ou, se caso, testar, né? Mas falando ali de corretivos e fertilizantes, também não existe limitação nenhuma. Nesse caso, é nenhuma mesmo, né? Então tem casos de café, culturas perenes no geral, né? Cana, enfim. Muitos casos de sucesso já consolidados no Brasil que fazem agricultura de precisão para corretivo e fertilizante. Por quê? A variabilidade ela não está na cultura. Ela existe também, cada cultura tem a sua particularidade, mas a variabilidade está no solo. Então, a depender de qual cultura você vai colocar ali, o tratamento de variabilidade é do solo. Você trata a variabilidade daquele solo especificamente. Legal. E o CropWise Plant, então, está sendo lançado agora, em junho, né? Ele já está disponível, já está sendo comercializado para os produtores brasileiros? Exatamente, Luiz. A gente está trazendo aqui em primeira mão, antecipando o lançamento do CropWise Planting. Ele está nas mãos do nosso time de RTV, então procure o nosso time de RTV, ele está disponível para atender você. E tem uma condição muito especial. A gente está com uma oferta de lançamento de produto e não somente desse lançamento, né, da plataforma CropWise. Então, o produtor que deseja complementar o ciclo produtivo dele com tecnologia, né, fazer essa transformação digital, a gente está com desconto de lançamento para todo esse ciclo de produção. Agora é a hora, então, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Espero que vocês voltem mais vezes. Muito obrigado, Lu, pelo convite. Muito obrigado, Luísa. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês e estamos à disposição sempre que precisar. E obrigada a você também por nos acompanhar neste episódio do Mais Agro. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e também nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!